Ok, então nós do canal Edilson Botelho, Memorial Afetivo, é um canal que nós temos. Peço que você dê aí seu like e se inscreva para nos ajudar. Estamos aqui na casa do escritor, memorialista, historiador, artista, muita coisa. O rapaz é o Sandro Cidrão, aqui em Santana do Cariri. Ele é um dos escritores mais assim fluentes da nossa região, né, da Santana. Ele lançou ontem, dia 26, o seu 16º, né? 16º livro. E tem aqui o livro de Santa da Benigna, que é um dos livros mais assim importante no momento para o reconhecimento, beatificação da Santa Benigna. É um dos livros feito com muito carinho, com muita essência de alma, de espírito. É uma perfeição mesmo, Sandro. Parabéns pela sua contribuição. Temos aqui o seu primeiro livro, né? Terceira edição já do meu primeiro livro. Isso, lindo, olha lá. Resgatando a Memória de Santana. Quantas páginas? 117 páginas mais ou menos, enfim. O de Benigna, sempre nessa linha, de 130, 200 páginas. Isso, perfeito. Então, Sandro, ontem você lançou, dia 26, lançou o livro 2020, romance. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da inspiração que ele levou a escrever esse livro, né? As motivações, tá? Para compor essa obra. Bom, Edilson, é o seguinte, devido ao contexto em que a gente passou nesses 2 anos de pandemia, e a gente ficou preso em casa e sem poder realizar as coisas, sem poder ver os amigos, eu resolvi fazer o meu primeiro romance, um romance regionalista, né, que tem as características do povo do interior do Nordeste e que traz como pano de fundo essa questão do cenário da pandemia, que é onde a história se desenrola. Por quê? Porque eu procurei mostrar a força, a esperança, a fé que tem o povo caririense, o povo cearense, o povo nordestino, que não desfalece mesmo diante das grandes dificuldades. Então, assim, é toda uma trajetória de uma família, né, que supera todas as dificuldades que começaram no final do ano 2019, início de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, e que traz toda esse contexto de mudança que a gente se viu obrigado a aceitar com todo esse evento da pandemia. Não só o santanense, mas todo o planeta, né, que foi atingido. Então o livro traz isso. Conta a história, um pouco de ficção, mas com muita realidade, que foi essa realidade de conviver com esse desafio que foi a pandemia do novo coronavírus. A realidade dos dados, né, dos mortos, da quantidade também, e o negacionismo, essa coisa toda. Ela traz esse romance, a história traz, né, dentro dela toda essa questão dos 2 lados da pandemia, né? Sim. O lado da ciência e o lado do negacionismo. E eu me coloco no meio disso, tentando mostrar as 2 partes, procurando não ofender ninguém, mas que precisava ficar registrado. Fazendo uma síntese, isso é que é importante. Uma síntese de tudo isso e uma analogia. Não deixa de ser um romance analógico, né? Ótimo. Que a gente faz uma analogia de toda essa questão. Porque além de toda a dificuldade, da tristeza, das mortes, das doenças, das perdas, havia também essa luta para se mostrar que a ciência sempre foi, não é,
o caminho que a gente seguiu para combater, né, as doenças, as dificuldades sanitárias. Então, essa pandemia vacina, teve também isso, sobretudo, né? isso. A questão da vacina e tudo mais. Então, um dos comentaristas do livro diz até que esse livro funciona como uma agenda Covid, né? Aí outro comentarista já fala sobre a questão do sentimentalismo, do romantismo que o livro traz, mesmo diante de todo esse contexto, né? A própria Elisângela Santos, que fez o prefácio do livro, né? Ela coloca com muita propriedade isso, né? Mostrando que o próprio Papa ficou, né, solitário na calçada do Vaticano, né, pedindo por todos diante dessa situação. Isso. E ela vai colocando as coisas e vai falando do livro com muita propriedade de jornalista, né? Sim. E aí tem tudo isso, né? Essa questão do contexto da pandemia em si, da história, que eu quero colocar aqui, quanto escritor, quanto artista, a classe artística que eu falo também lá no meio, até do seu movimento, sim, que você colocou, né? Artes contra a Fome. Olha aí. Né? Nós juntos tentando, né, sim, salvar sim. a pátria dos artistas também, nesse período. Então eu falo sobre isso também. Legal, pronto. Então, assim, tem esse lado tem solidário, tudo né? isso, Que o brasileiro, o mundo, na verdade, se solidarizou de alguma forma. Teve que colocar em prática esse lado da solidariedade para poder salvar o outro. Pronto, né? Que legal. Então, assim, é um livro simples, não é tão volumoso, até por conta da questão de você adaptar seu orçamento, que é uma produção independente. Sim. A gente fez com a colaboração dos amigos, né? Então não teve patrocínio. Okay. Então foi assim Pronto. Para você, assim, uma mensagem final, né, que você pode deixar para nós, assim, acerca do que nós aprendemos, o que a pandemia deixou para a humanidade, para o brasileiro nordestino em termos de reflexão. Você poderia fazer assim deixar uma mensagem, né, nessa questão de tantas perdas, de tantos problemas sociais, sanitários, mas qual é a lição, apesar de toda essa dificuldade, né? Olha, a lição que eu tiro para mim, que eu coloco no livro, é que as pessoas precisam se voltar mais para as coisas mais simples, mais consistentes, mais que têm essência.